A Páscoa era necessariamente no dia 14 do primeiro mês ao pôr do sol, e seria uma reunião solene. A festa dos pães asmos era no dia 15, um dia imediato, né? E duraria por 7 dias. E a festa das primícias, que também era chamada de festa das semanas, se iniciava logo depois dessa semana que era contada nos pães asmos. Então, necessariamente haveria de ser contado 49 dias, 7 semanas completas. E, a partir do dia 49, depois no dia 50, deveríamos ter uma grande reunião solene, que era a festa dos Pentecostes, que também era chamada de festa das primícias. Isso tudo tem um significado muito especial, porque esse dia aqui, esse dia representava muito para o povo. E essas 4 festas faziam parte da primeira temporada de chuvas. Essa, no caso, essas 4 festas aqui, se cumpria a primeira temporada, referente às primeiras chuvas. Depois, o povo deveria de se apresentar no dia 1º do mês 7, para a festa das trombetas, que duraria ali por 10 dias. E depois do dia 10, nós teríamos o grande dia da expiação. E a respeito desse dia, a Bíblia trata com muita atenção, com muitos detalhes, e a gente vai tratar sobre esse grande dia da expiação. Porém, como a gente falou já no primeiro vídeo, só chegava até aqui, nesse dia tão importante, quem passasse por todas as etapas das festas, começando pela Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Não poderia passar por essa etapa quem não tivesse passado pelas outras etapas das festas. Por isso é importante entendermos o significado de cada etapa, até chegarmos no grande dia de expiação. Passado então ali 5 dias, nós teríamos a festa dos tabernáculos, que nada mais era que a alegria do povo pelo sumo sacerdote ter saído do Santo dos Santos, com todos os pecados expiados. Então nós teríamos ali a festa das cabanas, representando o quê? A festa das cabanas nada mais representava do que o povo, quando foi liberto do cativeiro lá do Egito. Quando o povo foi liberto, era uma comemoração, por isso que eles deveriam de habitar em cabanas, para lembrar desse dia. Por quê? Porque no próximo ano o povo deveria de realizar os mesmos rituais novamente. Por isso que era chamado de festa das cabanas. E aqui haveria uma festa ali também de 7 dias mais um. E a gente vai entender por que esse mais um, tá bom? Essa era a segunda temporada de chuvas. E deveria de haver dízimos também aqui entregues nessas festas também. Então é importante entender isso, que tudo isso são representações, tudo isso eram sombras da realidade que deve ser presente para o homem nos dias de hoje. Então, para entendermos o cumprimento dessas festas em Cristo Jesus, é muito simples. Jesus, ele morreu na Páscoa, todo mundo sabe, é sabido, né? E ele foi o nosso cordeiro sem defeito, por isso que ele se fez os pães asmos por nós, porque ele não tinha mácula, ele não tinha pecado, então isso significa também dizer que não tinha fermento no corpo, neste momento. E a gente sabe que é uma representação para a igreja, e esse é o modo que a igreja deve viver, em santidade. Por isso, pães asmos, Cristo se fez pães asmos por nós. Ele se fez primícias, por quê? Porque ele concretizou a ressurreição. Cristo ressuscitou ao 3º dia e se fez o grão de trigo que caiu na terra e morreu por toda a humanidade, né? Então, esse grão de trigo começou a se levantar da terra neste momento. Cristo se cumpriu como Pentecostes também, quando subiu ao céu e enviou o seu Espírito, seu Santo Espírito, juntamente com o Espírito do Pai, para que a humanidade tivesse revestimento de poder. Então, o Pentecostes foi cumprido em Cristo Jesus.
E a partir desse momento a gente consegue entender. Lógico que Cristo já tinha poder nesse momento, mas quando ele subiu ao céu, ele enviou o seu Santo Espírito e se fez presente no corpo. Entende a diferença? Essa é a diferença. Lógico que Cristo também tocou trombeta em todo o seu ministério, mas também nos 40 dias que ele esteve presente após a sua ressurreição, juntamente com a igreja. Então, quando ele subiu aos céus, ele começou esse ministério, e é esse ministério que está sendo cumprido nesse momento. O ministério da expiação no Santo dos Santos, que é quando Cristo ascendeu aos céus. E a festa dos tabernáculos vai ser somente quando Cristo sair do Santo dos Santos. Quando que Cristo vai sair do Santo dos Santos? Quando ele regressar, na volta de Cristo, nós teremos uma grande trombeta, assim como tinha lá no ano jubileu. E quando ressoar essa grande trombeta, como diz o Apocalipse, então se cumprirá o mistério de Deus revelado por todos os profetas. Esse é o mistério de Deus, o cumprimento das festas. Então se cumprirá esse mistério e Cristo retornará à terra para o cumprimento da festa dos tabernáculos juntamente com a igreja. Então agora a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o cumprimento de Cristo nas festas, tá? A primeira festa, no caso, seria a Páscoa, e a gente vai entender, a gente vai ler alguns textos aqui, para vermos como que Cristo cumpriu essas etapas, tá? Primeiro, o texto que a gente vai ler está lá em Hebreus 9, do 22 ao 28, e diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Assim como o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos para chegar junto à presença de Deus, então agora o nosso sumo sacerdote adentrou na presença de Deus. Sabemos que o céu não tem divisão, porém uma representação do lugar santíssimo. Essa é a verdade. Então, assim, versículo 25, nem ainda para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Por isso que os rituais não precisam mais se repetir. Por isso que quando nós tivermos agora as festas dos tabernáculos, não será mais festa das cabanas, porque a gente não irá mais precisar repetir esses rituais de festas. Porque os rituais apontavam para Cristo e para o verdadeiro sacrifício. E o verdadeiro sacrifício dele foi feito de uma vez por todas. É o que o texto está deixando bem claro e está nos mostrando com muita clareza a respeito de Cristo com o cumprimento das Páscoas. Então, a Páscoa é a introdução do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que o Senhor erigiu. O verdadeiro Cordeiro que foi entregue para a salvação de toda a humanidade.
Mais um texto aqui sobre a Páscoa, então. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como a gente sabe, Cristo foi feito cordeiro, um cordeiro sem mácula e sem mancha. Esse texto está lá em João 1:29. Outro texto, em 1 Pedro 1:17 e 19, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a gente viu que o cumprimento das Páscoas é Cristo. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue, e de uma vez por todas, sem necessidade de outros sacrifícios. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Agora nós iremos entender um pouco sobre os asmos, e a gente vai ver o porquê que Cristo se fez os asmos por nós. O primeiro texto que a gente vai ler está lá em Mateus 16, do 1 ao 12, diz assim: a gente vai ver essa parábola que Cristo contou, referente ao seu corpo, referente aos asmos, que também significa fermento, né? Coisas fermentadas. Olha só. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão, e Jesus lhe disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Recebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre a festa dos pães asmos, que o povo deveria tirar todo o fermento da sua casa, o povo deveria de celebrar essas festas sem fermento. É exatamente isso que o texto está dizendo, que nós devemos de ter o nosso entendimento limpo, que a gente tem que ter cautela sobre o que a gente consome, mas não só o que a gente consome literalmente, mas espiritualmente também, com a leitura da palavra, com doutrinas de fariseus, doutrinas de igrejas que nos afastam dos caminhos, doutrinas que levedam, né? Então, Deus está nos trazendo uma reflexão interior para que a gente possa permanecer íntegros, sem fermento, limpos, com o nosso corpo limpo, né? A respeito de doutrinas. Olha só, e tomando um pão, tendo dado graças, e partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecei a vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então a gente vê aqui que o pão é uma referência ao corpo de Cristo. Um pão sem fermento, um pão sem mácula, um corpo sem defeito. Tá certo que enquanto nós estivermos aqui nessa carne, a gente não vai ter um corpo 100% perfeito. Quando eu digo um corpo, é o nosso estado, né, interior, não exterior, tá? Eu estou falando interior. Mas nós devemos e estamos lutando para adquirir a santificação. Como diz a própria palavra de Deus, não é o que entra
que contamina o homem, mas é o que sai. Então nós temos que cuidar do nosso interior. O nosso interior é o mais importante para Deus. Por isso Cristo se fez pães asmos, porque ele é o pão que desceu do céu. E a gente vai ver o que está escrito lá em João 6, 31 e 35, exatamente sobre o pão que desceu do céu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes comer pão do céu. E replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, o cumprimento dos pães asmos nada mais é do que o corpo de Cristo. Mas não se esqueça, o corpo de Cristo é a igreja. Por isso devemos buscar a santificação. Porque se quisermos ser achados limpos na volta de Cristo, a gente tem que ter o cumprimento dessas festas. Temos que buscar a santificação, tirar todo o fermento do nosso corpo. Devemos ter o nosso interior limpo e santo e agradável a Deus, sem fermento, assim como os pães asmos. O próximo cumprimento, as primícias. É muito bem sabido, né, que Cristo é a primícia dos que dormem. E ele se fez primícias quando ressuscitou. Então nós vamos estudar agora, nós vamos ver o texto que está lá em 1 Coríntios 15, do 16 ao 25. Todo o contexto, e diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, Cristo se fez primícias, e como dizem outros textos, nos ressuscitou juntamente com ele, e vai fazer uma ressurreição carnal também para todos aqueles que já partiram no último dia. Essa será aquela grande colheita, a grande ressurreição do último dia. Mas Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo se fez as primícias dos que dormem. E nós, juntamente com ele, somos ressuscitados. Muitas pessoas estão ressuscitando todos os dias com Cristo. E estão se fazendo primícias. E estão se preparando para a próxima festa. Porque já aceitaram o Cordeiro. Já estão cumprindo a festa dos pães asmos, estão purificando o seu corpo. E foram feitos primícias, ressurretos com Cristo. E agora estão prontos para a próxima etapa, que é a oferta dessas primícias, o recebimento do Espírito Santo.
o recebimento do Espírito Santo, quando a gente passa pelas 3 etapas, ele se dá a todo homem. Então, o recebimento do Espírito Santo nos apronta para pregar e para que a gente possa oferecer primícias ao Senhor. Festa dos Pentecostes, o que está escrito lá em João 14, do 16 ao 20? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Qual dia? Qual dia seria esse? O dia de Pentecostes. Deus estava aqui, Jesus estava aqui, anunciando o grande dia de Pentecostes naquela época para os discípulos. Quando ele fala de um outro Consolador, ele está dizendo do Espírito dele e do Espírito do Pai juntamente. Por isso que ele faz essa citação. Naquele dia vos conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então não existe uma terceira pessoa aqui. Existe duas pessoas, dois espíritos habitando junto com o homem. Por isso que ele diz que voltaria e não deixaria eles órfãos. Por quê? Porque o cumprimento do Pentecoste seria o derramamento do Espírito Santo, que é o Pai e Jesus Cristo habitando juntamente conosco. Porque se nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Se ele é o cabeça, o Espírito qual é? O Espírito é o Espírito dele, é o próprio Espírito dele. E a gente consegue ver aqui em outro texto também, em João 16, do 4:11. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, os recordeis de que vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, se entristece o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe do mundo já... Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, meus irmãos, essa é uma citação muito clara que Jesus estava dizendo, que o Espírito Santo só poderia ser derramado quando ele subisse para o Pai. Ele deveria de sair de cena para derramar o seu próprio Espírito sobre a igreja. E aqui é o fechamento dos Pentecostes. Deixa muito claro. Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então Cristo cumpre a sua promessa e ele volta espiritualmente para os discípulos e habita juntamente com eles, fazendo a sua obra, cumprindo o Pentecostes. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho unificado juntamente com a igreja. Então, Cristo cumpriu os Pentecostes. Exatamente ao subir ao céu, ele derramou seu Santo Espírito e cumpriu os Pentecostes juntamente com a igreja. As festas das trombetas, olha só que interessante, que está lá em Salmos 81, do 1 ao 4. Cantai de júbilos a Deus, força nossa, celebrai Deus de Jacó. E fazei soar o tamborim, que significa trombeta, a suave harpa com saltério,
tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Então, esses seriam os cumprimentos das trombetas que o povo deveria de fazer a cada festa, né? Em Isaías 27, do 12 ao 13, diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Uma referência ao toque das trombetas, que nada mais é do que a anunciação. Trombetas são a anunciação do que há de vir. Essas trombetas são tocadas pela igreja, devem ser tocadas pela igreja, mas com o Espírito de Cristo Jesus, anunciando que ele é a sombra dessas realidades, anunciando que por intermédio do sangue de Cristo, nós temos um grande sumo sacerdote na presença de Deus, intercedendo pela humanidade e anunciando os tempos determinados. Trombeta nada mais é do que a anunciação de tempos determinados, tempos discorridos para a igreja, tempos predestinados para a igreja. E o povo deve anunciar. Ainda nos dias de hoje devemos anunciar as festas. Ainda nos dias de hoje devemos anunciar ao povo, devemos de pregar o ano aceitável do Senhor, anunciar que Cristo está voltando, anunciar que as sombras se tornaram realidades, anunciar ao povo o arrependimento, mostrar as suas falhas. Isso depende de nós. Isso se chama plantio. Tocar trombeta é plantio. Plantio esperando a grande colheita. Enquanto nós estamos pregando, nós estamos tocando trombeta. Enquanto nós estivermos tocando trombeta, estamos alertando o povo para abandonarem as coisas erradas e voltarem ao Senhor, voltarem a Deus. Por quê? Porque esse grande dia está se aproximando. O grande dia em que os filhos de Israel serão colhidos um a um. Como assim colhidos? Por quê? Porque foram plantados. Mas este povo, ele deve se encontrar santo, puro e agradável. Porque se a gente não tocar trombeta, quem se dará por avisado? Tem um texto até que eu não botei aqui: se a trombeta não tocar o sonido verdadeiro, quem se dará por avisado? Ninguém. Por isso nós devemos estar preparados, sem fermento, para trocar trombetas e anunciar ao povo o ano aceitável do Senhor. Anunciar que Cristo está voltando. Denunciar o pecado do povo, fazer o povo se arrepender e voltar para o Senhor. Para isso se existe trombeta para ser tocada. Não é mais literal. Não precisa pegar uma trombeta e sair tocando. Não, é a anunciação do ministério, nada mais do que isso. Anunciar o evangelho ao povo de Deus. Então chegamos no grande dia da expiação. E aqui é o cumprimento, né, para o povo de Deus. A gente vai ver lá no livro de Hebreus que está escrito assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados, seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava um candeeiro e a mesa e a exposição de pães, se chamava Santo Lugar. Essa é a primeira divisão do santuário. Porque o santuário era dividido em duas partes. Na verdade, em três. O pátio, né, onde era recebido ali todos os cordeiros, onde era recebido todos os sacrifícios e os rituais que aconteciam, então, dentro do santo lugar. E então, o primeiro compartimento que era oferecido ali na parte interior, então, como está escrito aqui, o primeiro, a parte interior, né, era onde se achegava o sacerdote para cumprir todos os rituais. Esse é o chamado Santo Lugar. E por detrás do segundo véu se chamava o Santo dos Santos, onde estava ali a presença de Deus,
onde estava ali a tábua dos 10 mandamentos, a arca, que tinha os querubins, a vara de Arão que floresceu, você conhece a história. Ali existia a Shekinah, que é a presença de Deus. Versículo 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que em sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Aqui está dizendo primeiro tabernáculo, mas está falando de primeiro compartimento, tá? Os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo compartimento, somente o sumo sacerdote, e ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então a gente vê que no primeiro compartimento entrava os sacerdotes, e no segundo somente o sumo sacerdote, uma vez por ano e com sangue, que oferecia por ele mesmo e pelo pecado do povo. Continuando. Querendo com isso dar a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Querendo ainda, vamos tentar traduzir um pouco melhor, vamos melhorar essa tradução. Querendo ainda dar a entender que o caminho da perfeição da vontade de Deus não... Então, vamos tentar traduzir essa parte aqui um pouco melhor, né? Para deixar um pouco mais claro. Querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda a realidade das coisas não eram presente enquanto aqueles rituais eram oferecidos, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo 9, isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam incapazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Por quê? Próximo versículo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote de bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido, então, eterna redenção. Por isso o sacrifício de Cristo foi perfeito. Por isso não precisamos mais repetir rituais, porque Cristo já adentrou no Santo dos Santos. Repetindo lá todas as ordens das festas, Cristo cumpriu todas as etapas e agora entrou no Santo dos Santos para o grande dia da expiação. Cristo intercede por nós com seu próprio sangue. O próprio sangue derramado é que ele reapresenta perante o Pai. O próprio sangue dele derramado é apresentado perante o Pai. É como se ele levasse o próprio sangue e dissesse assim: Pai, em meu nome eu apresento para ti essas primícias colhidas. Em meu nome, Senhor. Em meu nome, Pai. Por meio do meu próprio sangue é que eu estou aqui, para interceder por eles. Entende a importância de nós orarmos em nome de Cristo Jesus? Entende a importância de estarmos presentes, passando por todas as etapas das festas? Entende a importância de reconhecermos que Cristo é o nosso Cordeiro, reconhecermos e mantermos, né, a posição firme e agradável a Deus, que é de tirar todos os fermentos, conservando então o nosso corpo, conservando então o nosso espírito pleno e limpo, longe de doutrinas, longe de fermentos e principalmente distante do pecado, lutando contra a carne. Por isso a importância de entendermos que somos casa espiritual. Deus nos fez casa espiritual. Esse corpo vai padecer.
esse corpo vai morrer, mas o nosso espírito foi prometido que vai viver para sempre. Fomos ressuscitados com eles, fomos ressuscitados com ele nas primícias. Por isso fomos juntamente, como outros versículos dizem de Paulo, nós fomos ressuscitados com Cristo. Ora, como se a gente não morreu fisicamente? Não, mas a gente morreu pelo mundo. Nós fomos mortos para o mundo, ressuscitados juntamente com Cristo. E agora recebemos o Espírito Santo e precisamos tocar trombetas. Precisamos implantar o reino de Deus aqui. E não tem outro meio de fazer isso, a não ser anunciando a mensagem de Deus. Tocar trombetas é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E se errarmos, mesmo assim se errarmos, em vez de repetir todos os rituais para obter perdão de pecados, lembre-se que Cristo se fez o Cordeiro por nós. E se errarmos, temos um advogado perante o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está cumprindo a festa da expiação. Ele está lá junto ao Pai, no Santo dos Santos, cumprindo a festa da expiação. Ele está lá junto, intercedendo por nós, intercedendo por mim, intercedendo por você. Repetindo, eu vou repetir esse texto, porque eu acho muito importante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando? Quando que o livro de Hebreus foi escrito? Na época de Cristo, né? Talvez ali anos depois, para esclarecer a igreja que ainda estava repetindo rituais. Então, isso é uma dica para quem pensa, para quem entende como as denominações, algumas, né? Uma certa denominação que prega que Cristo passou do santo para o santíssimo em 1844. Desculpa, isso é uma aberração. São pessoas que não entendem o plano da redenção. É uma doutrina engessada, que não prega exatamente o ministério de Cristo no Santo dos Santos. O ministério de Cristo no Santo dos Santos não é me julgar, não é te julgar, não. Não é me julgar. O julgamento é feito em vida. O julgamento é feito em vida. No momento que a gente morre, já está selado o nosso destino. Nós somos julgados pelo que a gente fez. Não precisa um juízo comprobatório, não existe isso. A gente não tem um juiz neste momento no céu. Nós temos um advogado. Enquanto existir vida dentro de nós, enquanto existir chance, nós ainda teremos, enquanto nós tivermos vida, nós ainda teremos chance. Enquanto tivermos vida, ainda a gente vai ter a oportunidade de cumprimento da festa da expiação, porque temos um sumo sacerdote, nós temos um advogado neste momento. Agora, se eu negar Cristo Jesus e negar toda a sua obra, também não precisa de julgamento para mim. Já está selado. Entende? Cristo está lá intercedendo, não julgando nesse momento. Essa é a verdade. Isso que a Bíblia apresenta, isso que a palavra de Deus apresenta. E não em 1844, não. Porque a festa da expiação, a realidade dessa festa, está sendo cumprida a partir do momento que Cristo A realidade dessa festa está sendo cumprida a partir do momento que Cristo adentrou aos céus. E aí você precisa se fazer pergunta, quando que Cristo adentrou aos céus? O que ele estava fazendo lá, nesse limbo, até 1844? É difícil falar sobre esse assunto, porque não tem cabimento. Mas, vamos voltar aqui, Cristo, eu sou muito contente por essa parte aqui. Cristo entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido a eterna redenção. Redenção que é oferecida para mim e para você. Então, meus irmãos, este é o cumprimento em Cristo. Este é o cumprimento das festas em Cristo. E a festa dos tabernáculos, Wagner?
A festa dos tabernáculos será quando Cristo sair. Porque se a gente conhece todo o ritual das festas, a gente entende que a festa dos tabernáculos era quando Cristo, a festa dos tabernáculos era quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. E então o povo se alegrava e se sentia perdoado. Ora, o que significa a festa dos tabernáculos? Significa a volta de Cristo. Por isso que eu não escrevi nada, não preciso escrever nada sobre isso agora. Porque já está escrito na nossa memória, na nossa mente. Quem entende as festas tem isso gravado na mente. A festa dos tabernáculos é a volta de Cristo. E então todos irão ceiar com ele, alegremente, porque passaram por todas as etapas das festas e estão então, naquele grande dia, juntamente com Cristo reinando. Então, essa é a importância do entendimento das festas. No próximo vídeo, nós iremos estudar e ver todas essas etapas novamente, mas aí referente à igreja. Você vai ver coisas tremendas. Você vai ver que realmente é muito importante estudar esses tempos proféticos. Você vai ver que esse plano foi arquitetado por Deus, para que hoje nós pudéssemos estar preparados juntamente com Ele, entendendo que nada disso foi um simples ritual, mas não, foi uma sombra desenhada por Deus, apontando para detalhes importantíssimos que a igreja precisaria passar. E a igreja vai passar por todas essas fases. Você querendo ou não, a igreja vai passar por todas essas fases. Talvez você esteja, sim, cumprindo alguma dessas fases nesse momento. Por quê? Porque você aceitou a Cristo. Você entende que Ele é o seu Cordeiro. Você quer e você faz parte de um corpo. Entende que as pessoas ali, todos são membros desse corpo de Cristo. Porém, muitas denominações engessam essa doutrina e deixam a igreja engessada, não fazendo frutificar. A maioria das denominações querem trazer, não, vamos trazer pessoas para a igreja. Sim, é importante agregar mais pessoas ao corpo de Cristo, sim, mas é muito mais importante ensinar as pessoas a frutificar. Preparar as pessoas verdadeiramente para se santificar. Porque se santificando, se não tiver santificação, não tem derramamento do Espírito Santo. Entende? Então o processo é simples. Santificação, frutificação, derramamento do Espírito Santo. Para a colheita, não existe esse momento não existe outra maneira de apresentarmos frutos para Deus. Esta é a melhor maneira de apresentarmos frutos para Deus e a única também. Do contrário, nós seremos simples espectadores de palcos, de shows de igrejas. Não é isso que Cristo espera de mim e de você. Não é isso que Ele espera. Ele espera que você cresça espiritualmente para tocar trombetas e anunciar as boas novas da salvação. Anunciar a toda a carne. Você é uma peça fundamental para que Cristo volte. Você não foi feito para ficar sentado num banco de igreja. Você foi feito para tocar trombetas. Você foi feito para ter a presença do Espírito Santo. Você foi feito para se santificar, anunciar o Evangelho e apresentar os seus dízimos, a sua colheita, as primícias da sua colheita para Deus. Para isso você foi feito. Então, no próximo vídeo, nós iremos adentrar esses pontos, esses tópicos que unem todo esse mistério juntamente com a igreja. E a gente vai ver quão importante é entender sobre esses assuntos escatológicos que nos aproximam da vontade de Deus. Se você está gostando do vídeo, por favor, eu peço, se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixe aqui seu like, para que mais pessoas possam ser abençoadas por esses estudos, tá bom? Não perca o próximo vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante, tá? Para esclarecer. E não perca também o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do canal. Que Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.